Olá, amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Nós estaremos tratando agora do nosso estudo do número 20, né, dando continuidade ao que nós começamos na aula passada sobre choque anímico. Sejam todos bem-vindos. Olá, amigos, então estamos iniciando aqui o nosso estudo de número 20, né, sobre essa parte de choque anímico, e dessa vez nós vamos tratar mais dentro dos livros da nossa doutrina, começando pelo livro dos médiuns, que nós temos algumas perguntas, acho que, se não me engano, no item vocações, né, uma questão que fala como é que os espíritos, né, mesmo aqueles dispersos pelo espaço, né, pelos diferentes mundos, então espíritos que estão, não só esses que estão próximos aqui, nós nos referimos a todos, então até mesmo aqueles que estão mais longe, né, em outros mundos, como eles podem ouvir as nossas evocações quando lhes são dirigidas, né? São evocações que estão partindo de todos os pontos do universo. Vamos dizer assim, algum espírito superior que tenhamos tido, né, o conhecimento de sua existência no passado aqui no planeta, né? Por exemplo, o próprio Kardec, né? E que venhamos a fazer uma prece, uma solicitação e uma evocação, e Kardec de repente está já em outro planeta, em outro plano superior, né, diferente do nosso planeta, que ele já esteja lá fazendo algum trabalho, alguma missão, né, que não saibamos. É apenas um exemplo. Não sabemos, pode estar perfeitamente aqui em nosso planeta, mas vamos dizer que esteja em outro orbe bem distante. Então, como poderia um espírito assim tão disperso pelo espaço, né, num mundo diferente, ouvir essas evocações que lhes são dirigidas? Né? É uma dúvida que nós podemos tirar lá no livro dos médiuns. Na segunda parte, né, no capítulo 25, que trata sobre evocações, Kardec nos traz uma explicação sobre isso, porque ele fala que, na maioria das vezes, né, esses espíritos, no caso, por exemplo, nós não vamos aqui evocar Kardec, mas no nosso mundo íntimo, nós vamos procurar pelos nossos espíritos que são familiares, né, aqueles que estão sempre nos cercando. E eles sim, eles vão atingir essas mentes mais distantes, caso seja realmente necessário, permitido, né? No caso de uma evocação, ou até mesmo no caso de uma prece que nós façamos. Por exemplo, muitos fazem a prece para Maria, mãe de Jesus, né, pedindo auxílio. Então, Maria poderia receber, né, essa evocação. Aonde estaria? Em que ponto do espaço ela estaria? Estaria muito próximo da Terra, mais distante? E como que ela seria ouvida? Como que ela ouviria essa nossa evocação? Né? Porque os nossos espíritos familiares, conforme diz Kardec, que nos cercam, né, eles já estão prevenidos dessas questões. Então, existe aqui, conforme Kardec diz, um fenômeno muito difícil de ser explicado, porque é muito difícil de compreender. Até mesmo que nós estamos também fazendo um estudo muito básico, tá? Muito superficial. Nós estamos adquirindo assim, conhecimentos
né, de uma forma mais simples. Mas existe um modo de transmissão de pensamento entre os espíritos. Então, o espírito está sendo invocado, por mais que ele esteja afastado e distante, ele vai receber um choque desse pensamento. Por isso que nós estamos tratando de choque anímico. Se você perceber no estudo passado, nós falamos dessa conexão de perispírito a perispírito, né? Quando ocorria esse caminho, né, do nosso magnetismo animal, vamos dizer assim, né, essa eletricidade nossa em direção ao espírito desencarnado, né, nesse toque de perispírito a perispírito, chamando esse caminho e esse envolvimento da nossa energia animal, né, no espírito desencarnado, de choque anímico. De um modo geral, mais ou menos isso, a explicação. Porque nós precisamos entender, aqueles que já pesquisaram, estudaram a parte de perispírito, né, a formação deles de fluidos, são fluidos, né, especiais. E essa composição toda, esse conjunto todo, nós chamamos de perispírito. Você tem vários corpos ali, formados através de fluidos especiais que o próprio espírito consegue produzir. Aqui no caso, com o fluido cósmico desse planeta, desse orbe que estamos habitando. Então esse espírito evocado, por mais distante que esteja, ele vai receber esse choque de pensamento, que é uma espécie de comoção elétrica, que vai chamar a atenção dele, né? Seja para o lado onde ele estiver. O pensamento vai atingir ele e ele vai descobrir de onde está vindo esse pensamento. Então ele ouve esse pensamento como se estivesse aqui na Terra ouvindo a nossa voz, porque a gente sabe que a nossa voz ela é transmitida através do quê? Das impressões mecânicas, né, dessas ondas que a gente produz, né, no nosso ar atmosférico. Porque sabemos que se nós tivermos um equipamento que possa absorver essas ondas, quando nós a produzimos, que absorva bem essas ondas, elas não irão chegar até a outra pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um laboratório, que inclusive eu fiz alguns experimentos eu mesmo. Entrei dentro dessa câmara, nós tínhamos uma câmara, né, lá no Inmetro, em Xerém, é o Instituto Nacional de Metrologia, que fica em Xerém. Uma câmara muito, assim, como vamos dizer, muito bem preparada, bem estruturada, com várias camadas. E a camada mais interna dela, ali que tinha contato com a atmosfera interna, era feita de um material tipo a cortiça, sabe? Aquela mesma que você vê nas rolhas, né, das garrafas. Né? A maioria das garrafas de hoje é tampão de plástico, mas antigamente aquelas garrafas de champanhe, de vinho, utilizam ainda a cortiça. Então é uma camada bem espessa de cortiça, que tem ali o primeiro contato com o ar atmosférico ali dentro. É uma câmara grande que cabe 2, 3 pessoas, até 4 pessoas ali dentro, em forma de esfera, tá? Porque as ondas que nós produzimos, elas saem também nesse formato. Então você entra ali, fecha a porta, você pode falar o que você quiser que o outro que está à sua frente não escuta. Não escuta, nem você escuta a sua voz. É uma coisa incrível, fantástica. Então, se existe no meio uma facilidade para que essas ondas a percorram, que elas possam serem transportadas, essas ondas chegam até lá. É o caso do nosso pensamento. O nosso pensamento ele é muito poderoso, por isso que nós devemos tomar cuidado com o que pensamos.
ele é muito poderoso. Conforme Kardec coloca, que ele fala que é um choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica. Isso vai chegar até o espírito, que está disperso lá no espaço. Agora, é claro que nós temos aqui, conforme diz, uma contribuição dos nossos espíritos familiares. E talvez esse direcionamento, né, esse reflexo, né, porque se nós formos estudar essa parte, por isso que é algo complicado, mais complexo de entender, de compreender. Porque se nós formos estudar essa parte da projeção do pensamento, ele reflete, né? Ele refrata. Tem uma série de outras situações que podem ocorrer com essas ondas do pensamento, né? Aí eu chamo a atenção a vocês dessa questão aqui que nós temos no livro dos médiuns, a quinta questão, tá? Que ela fala o seguinte: será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é do som? Que foi aquilo que nós estávamos falando, né? Porque nós temos o seguinte, imaginem, vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar um recipiente com água, tá? Vamos colocar uma trajetória que possa seguir essa água, tipo um tubo de PVC cortado no meio, tá? Cortado no meio, para que você possa jogar a água escorrer por ele. E lá na outra extremidade desse tubo, uma vasilha para receber essa água. Mas só que o que a gente quer? A gente não quer passar água de um lado para o outro. A gente quer passar uma bolinha de plástico que está flutuando na água desse recipiente para o outro, sem você colocar as mãos nela. Você precisa de um meio de transporte. Podia ser o próprio tubo, você virar a bolinha ali e ela percorrer, sim. Mas para o nosso exemplo, para a gente entender o que seria, como funcionaria o ar transportando essas ondas, né, sonoras, a água, vamos substituir o ar pela água e a bolinha seria a nossa onda sonora produzida. Você derrama a água ali junto com a bolinha e a bolinha vai percorrer por cima da onda da água, né? Que a água é a nossa portadora, que é uma onda também. Ela vai levar até a outra vasilha, o outro recipiente. Então, esse é o meio de transportar. O ar também faz isso com as ondas que nós produzimos, essas ondas mecânicas do som, né, da nossa fala, que é produzido pela nossa corda vocal, né, junto com o nosso equipamento pulmonar, né, o ar que nós inspiramos e expiramos. Apesar de parecer que é muito simples, não é, bem complexo. É um mecanismo complexo esse nosso equipamento para produzir essas ondas nas tonalidades certas, né? Aquelas que produzem as sequências de sons, né? Para que possa ser não só audível, mas inteligível, né? Porque você precisa saber esse conhecimento da literatura, da ortografia, de acentuação, uma série de outras. Olha como é complexo se nós formos tratar de tudo isso aqui. E Kardec pergunta aos espíritos nessa questão, é uma pergunta muito pertinente. Então, se o fluido universal, ele é o veículo do pensamento, porque nós temos o ar como veículo do som. Então, eles respondem lá, sim, com a diferença de que o som não pode se fazer ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. E por que alcança o infinito? Porque o fluido cósmico, ele está em todo o universo.
E nós não sabemos onde começa, onde termina. Então, em todo o infinito. O espírito no além é como um viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Veja que ali tem um desenho, uma representação, vários seres encarnados chamando o mesmo espírito, e ele vai saber em vários pontos diferentes estão fazendo uma evocação. Ele vai atender ou não, ele tem um livre-arbítrio, que nem nós temos. Né? Ele não é uma marionete. Você não pode chegar, olha, hoje eu quero falar com o espírito superior, vou fazer uma evocação aqui. Né? E aí vem o espírito superior, a gente com nossas mazelas, né? Nossas vibrações ruins ainda guardados em nosso coração, né? Aquele tesouro enferrujado ainda que temos guardado em algumas partes. Criamos um choque anímico para ele, né? Ele vai receber uma carga vibracional nossa com o nosso magnetismo animal muito ruim. Isso a gente pode ver relatado em algumas reuniões mediúnicas por Manuel Filomeno de Miranda, espíritos superiores que precisam fazer algum trabalho junto ao médium ali da reunião, né, para que ele possa dar continuidade, né, aquele exercício, e precisam tocar nesse médium, e o médium não tem vibrações tão elevadas assim, e que vão lhe causar problemas, com certeza vão lhe causar problemas. Então eles são, mesmo sendo superior, ele é assistido por outros espíritos ali, dando um passe no mundo espiritual, em cima desse mentor, vamos dizer assim. A gente vê muito nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, por isso que é importante a gente fazer as leituras, né, que parecem opcionais, mas não são importantíssimas. Tá? Aí o que nós temos aqui no livro dos médiuns, para reforçar, na segunda parte, capítulo 27, Reuniões em Sociedades Espíritas, item 331, que ele fala o seguinte: numa reunião, né, ele trata a reunião como um ser coletivo, porque realmente nós estamos aqui tratando de pessoas que estão ali sintonizados no mesmo pensamento, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros. Olha a importância, né? Olha a importância da gente estar bem preparado para uma reunião. Não é só conhecer esse choque do pensamento. Não é só falar assim, agora eu já estudei, vi na aula passada o choque anímico, já entendo tudo, já estou preparado para me conectar aí com todos aí numa reunião. Não. Nós precisamos prestar muita atenção que é um trabalho sério, é um trabalho de socorro ao espírito sofredor. Então você tem que estar preparado. Não é simplesmente ir fazer a sua prece ou ficar emanando ali fluidos. Não são quaisquer fluidos. Né? Precisa ser bons fluidos. Você precisa, para isso, estar com bons pensamentos. Já está preparado. Um dia antes você já começa a se preparar com não se contaminando com essas imagens aí da mídia, da TV, dos filmes violentos, né, de problemas, às vezes até pessoais, alimentação que possa lhe causar muitos gases ou complicações com seu organismo, né, bebidas alcoólicas, nada disso. Você tem que já estar criando uma nuvenzinha boa ao seu redor, né? Tirar aquelas nuvenzinhas escuras que ficam no seu coração, ao redor do seu coração, por causa de inveja, ódio, ou seja o que for que
que possa estar acontecendo na sua vida, que nós estamos em mundos de provas e expiações. Então, quanto mais você se preparar, melhor. Tá? Então, o que ele completa aqui para a gente? Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Porque ele fala que essas qualidades e propriedades que resultam de todos os membros formam um feixe de energia, que vai ser dirigido para alguém. Então, se for bem compreendido aquilo que nós falamos, né, agora, anteriormente, sobre a evocação de um espírito, sobre a maneira que os espíritos são avisados, né, do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação do pensamento dos assistentes. Olha como é importante essa sintonia. Tá? Eu não sei se vocês se recordam, se eu realmente comentei aqui sobre essa questão de sintonia, ela está ligada com o fenômeno de ressonância também. Talvez seja um pouco mais complexo do que isso, mas nós podemos simplificar para aqueles que ainda... para nós, né, que estamos iniciando na compreensão desses fenômenos, desses estudos, a ressonância seria o seguinte: se você conseguir, vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo clássico, que às vezes o pessoal faz até em feira de ciências, na escolinha lá do ensino fundamental. Você coloca lá uma taça de cristal, tem que ser de cristal, não pode ser aquele vidro comum não, tá, pessoal? Tem que ser de cristal, que é mais caro, né? Mas hoje é tudo cristal, dificilmente você encontra o vidro puro mesmo. Mas uma taça de cristal, e você coloca uma certa quantidade de água dentro e vai emitindo um som, né? Alguém que consiga produzir o lar, né? Você vai emitindo um som e vai completando com água. Ela vai chegar e vai começar a vibrar a superfície da água. Você vai ver as ondas produzidas ali, né? Porque atingiu o espaço que tem da superfície da água até a boca daquele copo, daquela taça. Esse espaço, tá, que está completado somente com ar, né, da superfície da água até a borda, ela é um comprimento de onda múltiplo do comprimento de onda do lar fundamental, vamos dizer assim, que está sendo produzido. Então, você está conseguindo criar uma sintonia ali. E, por sua vez, a ressonância vai ser o resultado dessa sintonia, tá? Essa sintonia perfeita. É claro que se a gente for observar, frequências inferiores e frequências superiores também irão começar a causar a vibração, mas só quando você atingir a frequência exata que vai haver ressonância. Tá? Então, o nosso pensamento também é assim. Se todo mundo estiver pensando em Jesus, né, e no trabalho que vai ser feito de socorro ao espírito sofredor, estaremos todos ali em sintonia. Né? Como diz aqui, desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono. Vibrar em uníssono vai causar essa ressonância. Existe até uma história antiga na Bíblia que diz que derrubaram um muro, né, com todo mundo tocando a mesma corneta, no mesmo som, que aquela frequência causava a vibração lá das paredes lá que derrubaram o muro. É uma aplicação aí da física, né? Mas aqui nós estamos justamente vendo isso. Tá? Então, vibrando em uníssono, se confundam, por assim dizer, em um só.
o que não pode dar-se sem a concentração. E por que ele fala se confundir em um só? Porque aí realmente você entrou em ressonância. Está na mesma vibração. Isso que é um só. Né? Lembra, Jesus falava que ele era um com o Pai. Por isso, a forma de dizer assim, meu Pai que está no céu, meu Pai, porque ele conseguia entrar em ressonância com as vibrações, né, que Deus estava emanando. Então ele ficava um com o Pai. E ali, esse grupo, dessa reunião mediúnica, esse grupo precisa estar um. O que vai acontecer? O exemplo daquela taça que vai vibrar a água na superfície da taça. Se colocarem mais crianças ali emitindo o lar fundamental, né? Por exemplo, pegar crianças do coral lá, do orfeão da escola, vamos dizer assim, aí colocam juntos crianças que já estão treinadas para emitir a nota, né, vocalmente, então vai aumentar a amplitude do sinal. A frequência é a mesma e a amplitude é maior, pode até quebrar a taça. Eu já vi, eu não lembro o nome da cantora, tinha uma cantora que ela emitia notas incríveis, ela conseguiu quebrar uma taça de cristal, assim cantando ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Então, nós estamos falando então, né, desse assunto para a gente poder entender como se amplia esse sinal, né, através do pensamento. Então, por outro lado, o espírito enxergando a um meio que lhe seja completamente simpático, né, ou seja, que ele está em ressonância, que ele está quase que em sintonia, vamos dizer assim, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos. Virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado em alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se hão convencido dessa verdade. Tá? Então nós precisamos realmente estar todos em sintonia. Porque, vamos supor, no caso do choque anímico, o médium entrou em contato com o espírito sofredor, houve aquele choque anímico, ele começou a ter aquelas percepções que ele não tinha, né? Há muito tempo, que estava ali com aquela monoideia, com aquele problema dele todo, aquela fixação ali de sofrimento, seja lá o que for, perdido no tempo, e de repente começa a ter novas ideias, um novo rumo a ser tomado. Tá? É aí que a gente entra com esse conhecimento aqui. Ó. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Está vendo como é que é importante estudar? O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre suas próprias ideias e lhe dão mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica, ou seja, aumenta de 10 vezes os recursos, ao passo que a indiferença ou a utilidade o perturbam e paralisam. Veja que Kardec traz para nós aqui, isso está no Livro dos Médiuns, tá? Ele traz para nós aqui uma informação importantíssima. Até mesmo de encarnado para encarnado, essa comunicação, esse choque de pensamento, ele ocorre. Porque todos somos espíritos e temos perispíritos. E eles podem se acoplar ali naquela reunião, com certeza vão se acoplar. Se um deles tiver com um pensamento ruim, vai prejudicar a sintonia, vai prejudicar a reunião. Né? Vamos supor, não o médium, mas o doutrinador esteja cheio de problemas em casa, problemas de briga com a família, seja lá com quem for, ou com a namorada, ou com a esposa, né, ou com os filhos.
ele vai levar essas vibrações para ali, não vai conseguir doutrinar ninguém, vai criar um verdadeiro caos. Né? Então, é assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Olha o quanto que é importante a gente ter atenção com isso. Você, em vez de fazer o socorro, o médium às vezes está querendo fazer o primeiro socorro ali ao espírito sofredor e já está criando um problema. Porque o grupo não é coeso, o grupo não se preparou, não estudou o evangelho, não tem consciência de que ali é um momento importantíssimo para o irmão que está sofrendo lá no plano. A reunião mediúnica não foi feita para você ficar recebendo comunicações, historinhas e arte. Já passou disso aí. Nós somos espíritos muito atrasados. Então nós temos que nos preparar bem, sintonizarmos bem, estudarmos, estarmos com o evangelho em nosso pensamento, com esse socorro ao próximo, né? Com o que o Cristo nos deu, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. E aí todos em sintonia vão poder ajudar um irmão nosso, que poderia ser um de nós aqui, perturbado depois de desencarnar. Né? Não sabemos como estaremos direito. Então, olha, no Céu e Inferno, capítulo 7, olha como a nossa doutrina é fantástica, traz tudo para a gente. Espíritos Endurecidos, item 3, por Jean Reynaud. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes, veja bem, seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes, sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. E aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados, sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Nós vemos que, às vezes, o espírito que está ali sofredor, ele pode não estar sendo atingido por outros. Ele não é sofredor porque outros estão lhe causando mal, mas porque ele causou mal a alguém. A maioria é assim. Nós estamos ali naquela região de umbral, né? Porque nós temos débitos que muitas vezes nos levam a esse extremo de loucura, vamos dizer assim, de perturbação. Quando começamos a fixar naquela ideia de que fizemos mal a alguém, daqui a pouquinho estamos recebendo toda essa carga que jogamos, né? Como numa lei de ação e reação, causa e efeito. Mas é aí que vem o amor de Deus para superar essa multidão de pecados, como dizia Pedro. Né? Então nós temos aqui em obras póstumas, tá? Que fala o seguinte: introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Ele fala o seguinte: fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características. Está falando que o fluido cósmico, tá, emanando de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser, em cada espírito, e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Quando ele fala em cada ser, nós vamos começar a lembrar aqui, né, vamos lembrar do nosso planeta. Ele pegou o fluido cósmico, esse mesmo fluido que Kardec colocou ali em obras póstumas, que ele está tratando, que vai envolver o ser, envolveu o planeta e criou o fluido cósmico planetário. Ele modificou esse fluido e ele existe para esse planeta. São várias camadas atmosféricas que nós temos, vários
fluidos magnéticos que o planeta tem desde seu centro, do seu núcleo, até passando pelas camadas, chegando à camada mais externa, ainda percebemos esse magnetismo do planeta. E ele vai dissipando a maneira que nós saímos desses fluidos, do fluido planetário, nos afastamos. Então veja que o ser humano também age dessa forma. Tá? Vamos ver ali, Kardec falando. Então, isso permite distingui-lo de todos os outros. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, coisa de que já temos podido convencer-nos. O nosso perispírito, ele continua. Cada um de nós tem, pois, seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. Como a atmosfera acompanha cada planeta. Olha como é que Kardec fez a associação, que é mais fácil da gente compreender. Então, o nosso perispírito, ele acompanha o nosso espírito. Vamos dizer assim, como esses fluidos que o planeta gerou. Parte deles são a atmosfera, mas outras partes, magnéticos, estão nesse caminho do núcleo até o seu extremo, de atuação. Tá? Então, Kardec aqui, ele continuando, ele fala, é muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Nós vimos isso no comentário que do Chico ia muito longe, e de repente a quilômetros de distância. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de algum espaço, mas atuando à sua vontade pode alcançar distâncias infinitas. Então nós vemos o quanto que isso é importante para a gente. Veja bem, a gente começa a entender por que o espírito distante vai escutar nosso pensamento. Existe o fluido cósmico, que é o meio de transmissão desse pensamento. Então, quando nós nos concentramos, essa amplitude ela vai aumentar dezenas de vezes, centenas de vezes, o que vai permitir que o nosso pensamento possa chegar lá. Mas para isso você precisa de concentração, de buscar o tesouro que está no seu coração. Porque lembra da câmara do silêncio que eu falei lá no Inmetro? Você entra e não fala e não sai som nenhum, você fica até perturbado. Se você não for uma pessoa que se controla, você não consegue ficar lá dentro daquela câmara, porque você fala e não sai som da sua voz, e você não escuta a sua voz. Isso causa uma perturbação no momento. Em alguns segundos você tem uma perturbação por causa disso, porque é natural você ouvir sua voz e você não ouve. Então, se existe alguma coisa absorvendo o seu pensamento, que são aquelas coisas maléficas, as nossas mazelas, vibrações ruins, vão impedir que o nosso pensamento tome a amplitude necessária para atingir um espírito do qual você esteja evocando. Existem outros meios dele chegar a conhecer os seus pensamentos. Nós vamos tratar isso aqui agora. Tá? Então ele fala aqui, a vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. Então, as diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas. Tá? Aqui tem um erro de ortografia aqui. A despeito das imensidades de sons que simultaneamente abalam o ar. Então, nós sabemos que o ruído, ele fala aqui do ruído, tem muito ruído, mas isso não vai interferir. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica, cuja extensão
se acha em relação com a força da vontade, do mesmo modo que cada ponto vibrante é centro de uma onda sonora cuja extensão está na razão propulsora do fluido, como o choque é a causa da vibração do ar e propulsora das ondas sonoras, que serão senão consequência da telegrafia do pensamento, né? Ele está perguntando agora aqui, o que serão, se não consequência da telegrafia do pensamento, esses choques misteriosos que nos advertem da alegria ou do sofrimento de um ente caro, né, e que se acha longe de nós? Não é um fenômeno do mesmo gênero que devemos os sentimentos de simpatia ou de repulsão que nos arrastam para certos espíritos e nos afastam de outros? Então é o que ele está falando aqui. A intensidade desse pensamento é que nem a intensidade do som. Se eu falo mais alto, o ar vai levar o meu som com a intensidade mais elevada. Agora, se eu não tenho a capacidade de falar alto, não vai conseguir chegar lá até outra pessoa. Se eu estou numa câmara daquela de som, lá do Inmetro, não vai chegar nunca na outra pessoa. Vai ter que fazer leitura labial. Então, existe sempre um meio de você conseguir pegar a informação. Existem outros meios. Mas não é o que nós estamos estudando aqui, mas é bom saber que existem outros meios. Senão a gente fica assim, então meu pensamento nunca vai ser escutado lá por Maria, né? Porque minhas vibrações são ruins, eu não sou merecedor, eu não sou isso, sou aquilo. Né? Mas se a sua necessidade for a necessidade para ser atendida, algum espírito, como lembra lá no início que ele falou, espíritos familiares que estão ao seu redor, torcendo por você, torcendo por nós, vai ouvir, vai direcionar. É como fala a prece refratada. Ela vai numa direção que não vai atingir para se cumprir a necessidade, ela é caminhada em outra direção, através do pensamento de um familiar, espírito familiar nosso. Tá? Aí aqui, na Gênese, capítulo 14, os fluidos, que trata de catalepsia, ressurreições, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Nessa parte, no item 29, tá, da Gênesis, capítulo 14, fluido, ele fala: a matéria inerte é insensível. Tá? Pessoal, por que eu coloquei isso aqui? De repente, fala assim, poxa, a gente está falando do choque anímico, de repente parece um negócio de fluido que fala na Gênesis. Porque nós precisamos deixar bem clara essa questão de fluidos, de perispírito. Perispírito também são fluidos produzidos pelo espírito, né, que formam vários corpos que estão aglomerados e nós chamamos de perispírito, né, como se fosse uma cebola, vamos dizer assim, várias camadas. Tá? Então é importante a gente ver esse item da Gênesis aqui, vocês já vão entender, a gente lendo você vai entender por que é importante. Então ele diz aqui, o fluido perispirítico igualmente o mais transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então, esse fluido perispirítico, ele também é uma matéria inerte e insensível, mas ele transmite a sensação ao espírito. Que interessante, né? As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores lá conectados, molécula a molécula, né? Então é um influxo nervoso que os fisiologistas, desconhecendo essas relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Olha que legal! Aí a gente começa a entender esse choque anímico, essa transmissão, né? Ele está sempre sendo levado por algum caminho. Então o perispírito, ele só transmite, ele não sente nada, ele transmite. Quem sente é o espírito. É o que vai acontecer com o espírito sofredor, né? Quando houver esse contato de perispírito com perispírito, quem vai sentir é o espírito, não o perispírito, tá?
Por favor, hein? Então, como referência do nosso estudo de hoje, nós temos o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, Obras Póstumas e a Gênese. Lembrando a vocês que é muito importante pegar essas obras, conferir o que eu falei aqui. Tá? É uma coisa importante, porque eu vejo muitos que dão palestra, que ajudam no estudo, que fazem comunicações com relação à doutrina, que colocam opiniões, postam opiniões, às vezes ao vivo até, ou em palestra pública na casa espírita. Falam coisas que não estão dentro da doutrina, às vezes falam de seus pensamentos e esquecem de dizer assim, olha pessoal, esse pensamento é meu, essa opinião é minha. Olha, tudo que eu coloquei aqui estão nessas obras. Tá? Entendeu? Exceto aqueles exemplos que eu dei, exemplo da transmissão da bolinha na água, né? Dessa câmara do silêncio lá no Inmetro, porque foi uma experiência minha, pessoal, né? Quando eu trabalhei lá com alguns cientistas, né? Até na época que eu estive lá, tinha um cientista que ele era PhD em eletrônica, indicado a prêmio Nobel, né? Funcionário da ONU e alemão lá do PTB da Alemanha. Uma pessoa importantíssima, teve aqui no Brasil 2 anos, eu tive a oportunidade única de estar trabalhando com ele pelo período de 1 ano. Então, muitas das nossas opiniões nós podemos colocar sim, mas devemos dizer, essa é a minha opinião, você aceita se você quiser aceitar. Mesmo aceitando, vai pesquisar na doutrina, nos livros, eu sempre coloco a referência aqui. Tá bom? Para vocês pesquisarem. Façam um estudo, leiam o nosso jornalzinho, que traz também todo esse conteúdo. Tá? Você pode acompanhar por lá. E bons estudos, que Jesus acompanhe vocês. Sempre estejam com seus anjos guardiões, seus espíritos familiares aí, com bastante energia, né? Transmitindo aí seus pensamentos a quem for necessário. Né? Ampliando aí essas possibilidades da gente conseguir seguir esse caminho do bem. Tá? Que Jesus ilumine seus corações. E obrigado por estarem aqui conosco no nosso estudo de hoje.